Bom dia, queridos. O nosso Deus é onipotente. Não há nada que ele não possa fazer. Como já declarei na última reflexão, falarei a respeito de 4 coisas que nos ajudarão a compreender mais a respeito do nosso grande Deus e da sua onipotência. Já fiz uma breve abordagem sobre a primeira, mostrando que o poder de Deus é ilimitado. Hoje eu quero abordar a segunda e que tem a ver com o fato de que Deus tem poder para criar do nada. Tanto é verdade que ele não precisou de matéria-prima para dar forma à sua criação. Assim lemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no verso 17. Abro aspas. Deus chama à existência as coisas que não são. Fecho aspas. Isso é poder. E tal poder não exige da parte de Deus nenhum tipo de esforço. Deus não despende energia para fazer o que deseja. Ele não se esforça, não resmunga e nem se desgasta. Ele não transpira porque alguma coisa é difícil demais para que seja realizada. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 28, lemos que Deus não se cansa. Deus nunca precisa de algo para gerar ou manter o seu poder. A sua onipotência é tal que pela sua palavra foram feitos os céus. Assim afirma o Salmo 33, no verso 6. E no verso 9 está escrito que ele, Deus, falou e tudo se fez. Deus é fonte geradora. No momento da criação, conforme lemos no livro do Gênesis, Deus simplesmente disse palavras de ordens do tipo: haja luz, e houve luz. Haja o firmamento, e houve o firmamento. E assim, a cada palavra de ordem sua, todo o universo veio a existir. Quando da anunciação do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel disse para Maria as seguintes palavras registradas no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 37. Abro aspas. Para Deus não haverá impossíveis. Fecho aspas. Não há nada que ele não possa fazer. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, está registrada uma das ocasiões em que Jesus aproveitou para ensinar ao povo e aos seus discípulos, dentre outras verdades, aquela que diz respeito à onipotência de Deus. Primeiramente, alguém dirigiu-lhe a seguinte pergunta: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Notem, queridos, que esta questão já incomodava o coração das pessoas comuns naquela época. Jesus disse que Moisés permitiu aos homens concederem carta de divórcio às suas mulheres por causa da dureza do coração do povo. Mas que no plano original de Deus nunca esteve prevista esta hipótese e que, sendo assim, o que deve ser levado em conta na questão do casamento para um bem viver é o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, declarou Jesus. Ainda quando estava ensinando a multidão, alguns pais começaram a trazer os seus filhos para que Jesus os abençoasse. Julgando que isto era um incômodo para ele, os discípulos começaram a barrar os pais, dizendo para eles não importunarem Jesus. No entanto, ao invés de aprovar aquela atitude dos discípulos, ao contrário, lhes ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Na sequência, um homem levantou mais uma questão. Era algo que inquietava a sua alma. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por ser onisciente, Jesus conhecia também o coração daquele homem. Sabia que ele cria numa justiça meritória. Ele pensava que obteria a vida eterna praticando obras. Por isto, o instigou citando os 10 mandamentos. E o homem orgulhosamente respondeu que vinha cumprindo todas as exigências da lei de Moisés desde a sua mocidade. Com isto, buscava obter a salvação da sua alma.
Creio que o homem deva ter se sentido aliviado por guardar os 10 mandamentos citados por Jesus. Mas o Senhor Jesus surpreendeu, fazendo-lhe um convite amoroso e desafiador ao dizer: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. E registra o verso 22, que o homem pesaroso desta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Relatam ainda os versos 23 até o 25, que Jesus, ainda consternado com aquela cena, ele olhava ao redor e depois então passou a dizer: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos então se admiraram daquelas palavras de Jesus, tornando a falar. Então Jesus lhes disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Depois de todos estes eventos que lhes relatei, uma pergunta inevitável surgiu nos corações e na mente dos discípulos, conforme relata o verso 26, onde lemos: e eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? É que eles estavam pensando mais ou menos assim: o padrão do reino de Deus é elevado demais. Quem é que pode enquadrar-se neste padrão? Ninguém. Foi naquele momento que Jesus fez lembrar aqueles homens o que é a onipotência divina, ao declarar o que consta no Evangelho de Marcos, no verso 27, onde lemos também o seguinte: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Meu querido, minha querida, muitas vezes ficamos preocupados com o padrão do reino de Deus, que é por demais elevado, e Deus jamais abaixará este padrão. Por isso pensamos também que não alcançaremos a condição necessária para sermos aceitos por Ele. Mas Jesus está afirmando com todas as letras que este problema para nós insolúvel é plenamente solúvel e possível para Deus. Porque o que funciona para Deus não é a meritocracia do homem, mas a graça divina. A salvação é pela graça e não por obras, afirma com veemência o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Abro aspas uma última vez. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Fecho aspas. Como bem tenho afirmado, a onipotência de Deus possui um caráter moral. Deus não usa o seu poder para impressionar as pessoas. Ele utiliza para engrandecer a sua glória e realizar a sua vontade perfeita, que inclui a salvação de todo aquele que nele crê. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque temos visto que além do seu poder ser ilimitado, hoje constatamos que o Senhor é capaz de tirar as coisas do nada para que venham à existência. Assim como o Senhor fez com o universo, o Senhor não precisou de matéria-prima, o Senhor simplesmente teve vontade e disse que houvesse isso e aquilo e as coisas passaram a existir. O Senhor não despendeu energia, não suou, não trabalhou, simplesmente pela teu poder, Senhor Deus, e vontade, as coisas vieram a existir. Obrigado, Senhor Deus, porque esse teu poder ilimitado, essa tua capacidade de fazer as coisas virem à existência do nada, possui caráter moral. E isso também diz respeito ao homem. É isso que eu gostaria, Senhor Deus, que meus irmãos e amigos entendessem. Que o Senhor usa esse poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer.
não conseguimos por mérito alcançar a salvação que o Senhor nos propõe, porque ela é pela graça. Nada que possamos fazer, realizar, nenhum tipo de sacrifício ou promessa vai fazer com que nós obtenhamos essa salvação. Mas o que é impossível para nós, o Senhor faz ser possível pelos méritos de Jesus, o teu Filho amado, que morreu na cruz por nós. Por isso, possamos nos firmar no fato de que o Senhor é capaz, sim, de fazer com que aquilo que não existe, que é a nossa capacidade de nos voltarmos para Ti, passe a existir, porque é o Senhor quem nos concede a graça de nos aproximarmos de Ti. Santo é o Teu nome, oramos agradecidos e pedimos, Senhor Deus, cumpra em nós o Teu querer e concede-nos a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, por conta desse Teu poder, pelo fato de o Senhor ser onipotente. Seu poder todas as coisas, nada lhes é impossível. Santo é o Teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia na presença do Deus, cujo poder é ilimitado e que é capaz de criar do nada.